como para todo mundo chega ao final da vida, o momento que o corpo se separa da alma, ou a alma se separa do corpo. Assim aconteceu com a nossa mãe e Mãe de Deus, a nossa Virgem Maria. Era exatamente a data 15 de agosto. Com a maioria das pessoas não acontece o que aconteceu com ela. Porque ela veio para nós, abriu para nós as portas do paraíso. Deu a oportunidade da humanidade a ser reconciliada com Deus, o Pai Onipotente, o nosso Criador. Simplesmente com uma catáfasis, em grego, humildemente encurvou a cabeça e aceitou o que o arcângelo Gabriel falou. O mensageiro de Deus. Teofanias temos muitas nas experiências dos santos, dos sagrados bispos, o aviso, o que vai acontecer para todos aqueles que são dedicados a servir a vontade de Deus. Outros que servem a matéria não têm estes avisos. Ela lutou uma vida. Ela aceitou as dores que recebeu na montanha do Gólgota, vendo o único Filho amado, que tanto beneficiou a humanidade, que tanto salvou pessoas, que tanto recuperou enfermos, cegos, paralíticos, leprosos. E ela viu a injustiça realizada no apogeu na montanha do Gólgota. Viu o filho dela, o Messias, o nosso mensageiro, sofrer na madeira da cruz, pinturado como qualquer ladrão, aquele que beneficiou a humanidade. Assim somos nós, ingratos. E ele deu todo o apoio na cruz para ela, sofrendo embaixo com poucas pessoas. Meses atrás, ele estava acompanhado por multidões. Ele deu alimentação por mais de 5.000 pessoas, falou sobre como eles podem conseguir entrar no paraíso.
alimentou mais de 5.000 homens, além das crianças e das mulheres, e agora está sofrendo, abandonado, só por uma meia dúzia de pessoas que amavam verdadeiramente ele. Amar era a primeira. O amado discípulo João, o segundo. Aquele que foi recuperada pelos demônios, 7 demônios tirou da Maria Magdalena. Uma tia que ele tinha, o Jesus. A Maria do Cleópas, que os demais gritando, Aaron, estavam sobre a cruz. Rapidamente crucificam-no. Esta dor foi profetizada para ela quando ele, pequenininho, de 12 aninhos, quando ele se apresentou com os pais no templo, que era costume, a profetisa Ana falou: uma romfeia, uma espada com dois gumes vai passar no seu coração. E passou. Ela aguentou. Era o refúgio dos apóstolos. Era o Hirma, era a fortaleza de todos aqueles que eram fracos. E era dolorida, esperava o momento dela, na casa dela, e o anjo, 3 dias antes da morte, avisou: agora se prepara, Maria. Agora você vai encontrar o seu filho. A ordem de Deus é, em 3 dias, deixar a sua alma, o seu corpo aqui, e a sua alma se preparou. Todas as coisas que ela tinha, porque ela vivia na casa do São João teólogo, do apóstolo amado, como Cristo se preocupou pela mãe. Dolorido, pinturado na madeira, ele não queria olhar para ela e não queria que ela sofresse mais. Perdia tudo que ela tinha. O único filho pinturado na madeira. Os amigos, os discípulos, todos covardes fugiram. E ela só sozinha, com algumas pessoas, encarar a dolorosa via que restava na vida dela. Ela aceitou. Como aceitou na época em que o anjo Gabriel anunciou a vontade de Deus. Por essa humilde e curvada cabeça, nós somos salvos. Se ela não aceitava, ainda não sei o que acontecia, nós não tínhamos oportunidade de salvação. Por isso a Virgem Maria, a nossa mãe, é a mais louvada de todo o ser humano. E o Cristo na cruz se preocupou e falou: mãe, a partir de hoje você vai ficar com João, o único que poderia fazer algo, companhia para ele. E ele ficou fazendo companhia até o final da vida dele. Ela vivia na Palestina, em Jerusalém, na casa dele. Oriostes Vorotis, o filho que era o João falava, do trono. Por causa da pureza dele, por causa da humilde
de pensamento. E ela preparou a cama para sentar e entregar a alma para Cristo. Antes disso, fiz uma filantropia. Todas as coisas que ela tinha, entregou em 2 mulheres viúvas que estavam do lado de ele. Até o último momento, a nossa mãe faz filantropia. Quero saber quantas pessoas têm essa coragem? Quantas pessoas têm esse coração humilde, bondoso? Muitos, quando são avisados, ficam revoltados contra a vontade de Deus, mas não sabem de todos, e no momento da nossa vida, vamos encarar aquele que é o nosso Pai. Em qualquer momento da nossa vida, não existe garantia nesta vida. Por isso, a nossa mãe, a Virgem Maria, a filha obedecente de Deus, a amada Mãe de Cristo, a nossa intercessora, tem mais que 1000 nomes. Odigítria, Galactoprofusa, Acciones, 1000 nomes. E em toda a humanidade cristã, não protestante, ela tem 6.000 nomes. Seguinte, os milagres que aconteceram. Eu tenho o privilégio, na minha vida, antes de sair da minha pátria, como sempre eu era representante do neopatriarcado por mais de 3 vezes na Ilha Pinos, onde tinha o grande privilégio de segurar no meu corpo a ícone, porque sabiam que todos, eu viajava pela América Latina, e o bispo amigo que está no céu agora, e o atual, era meu colega, a Timandrita, me falaram, pega a ícone na procissão, porque você, com essa maneira, você vai carregar no colo da ícone milagrosa, da Ilha Pinos. Milhares na igreja, as candelas, milhares na igreja, os agradecimentos. Cada candeia que tem aí pendurada no teto da igreja é um milagre, é um impossível possível. Eu tinha o privilégio da candeia dela trazer aqui algodões, o óleo da candeia dela, que vou distribuir depois, vou fazer a bênção para cada para poder vocês terem o contato com ela. Ela pediu para o Cristo levar a alma dela, o filho, e queria os apóstolos acompanhar o caixão. Mas os apóstolos estavam longe. Eles cumpriam o que o Cristo deu ordem. Volta no mundo, evangeliza e batiza. Então, ela pediu que misteriosamente uma nuvem enorme pegou todos que estavam nos cantos do mundo, e na hora que ela entregou a alma, todos estavam do lado do caixão. Esse fenômeno é um fenômeno que vários santos, não todos,
relata esse fenômeno. Viajar no tempo, viajar de longa distância, aconteceu com dois santos nossos nestes momentos, com momento que nós convivemos com eles. Um era o meu tio Santiago Gonçalves e o outro era o Porfírio, aquele que também é da minha família. E também ele foi ordenado, o nome Porfírio, como meu parente, Porfírio III, arcebispo do Monte Sinai. Bom, os dois santos, milagrosamente, se encontravam. Um estava na África, perto de Atenas, Oropós, o mosteiro dele. E o outro estava no soldadinho, na Lim, que se chama esta cidade, onde em cima estava o mosteiro de São Davi. E os dois se encontravam e sabiam um do outro o que aconteceu, mas nunca eles se movimentaram do lugar deles. Então, eles espiritualmente se encontraram. Mas os apóstolos, da Virgem Maria, eles estavam presentes em corpo e alma. Queridos irmãos, quero alertar que nesta data tão sagrada, os historiadores, nós no Evangelho, não temos ou perdemos, porque os idólatras queimaram livros, não temos relatos da Virgem, muitos além dos que nós sabemos. Mas os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, e o primeiro episcopo de Atenas, depois da evangelização do apóstolo Paulo dos anos 50, o Dionísios o Areopagites, o presidente do Tribunal Supremo de Atenas, relata sobre estes fatos, como também relata o São João, o discípulo amado, que ele cuidou a Virgem Maria até o fim da vida. Como também o São Damasceno fala sobre a Virgem Maria, como também o livro do início do segundo século, os Apostoliki Pateres, depois dos apóstolos Paulo, eles relatam sobre estes fatos. Mas um acontecimento na hora, porque nós falamos dormição, como falamos pelos falecidos, mas também falamos metástases, subir no céu, porque o Tomás não estava com os demais apóstolos, ele chegou atrasado, 3 dias depois, e ele fez questão abrir o túmulo da Virgem Maria. E é nesta hora que todos falaram: vamos fazer a vontade. É um discípulo, é nosso irmão, é um apóstolo, é um episcopo, vamos abrir. Abriram. E a Virgem não estava mais. Estavam só abertas algumas vestes. Ali nós sabemos, e pelos relatos dos santos, sabemos que a Virgem Maria subiu no céu com o corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado dele. Não poderia deixar ela, a Santa, o veículo que nos salvou, a ponte
que por ela nós adquirimos o paraíso, ficar destruída, usando todo o poder, porque ela ficou virgem para receber o Espírito Santo antes, durante e depois. Todo esse sacrifício porque amou a Deus, mas também ama a nossa humanidade. Milagres, muitos. Essa ícone que nós temos aqui é uma viva testemunha dos milagres dela. Mas cada um de nós, na vida dele, aqueles que acreditam em Deus e pedem a salvação, tem milagres. Milagres, curas, impossíveis, coisas que são possíveis. Uma testemunha da benevolência da Virgem, só o que está falando agora o episcopos de vocês, com a cura, anos atrás, da minha garganta, de câncer. Pedido que fiz na ícone dela aqui, dizendo: mãe, se você quer que eu continue louvar a você, dá-me a minha saúde. E ela me deu câncer, que 3 médicos estão assinando. 3 médicos que queriam eu fazer a operação e não sabiam se eu posso mais depois da operação. O câncer da garganta poderia falar e não sabiam também quanto tempo eu vivia. Passaram 30 anos e estou louvando com todo o meu fôlego a minha mãe, a minha Salvadora, a minha querida Maria. Que Deus abençoe e protege e salva todos nós. Amém.